é esse, gente. Eu quero isso. Hoje, eu quero essa prestação de serviço. Eu quero esse tipo de prestação de serviço. Agora, o que vocês têm que me dizer é o seguinte: vocês vão aprovar ou não a tabela dessa prestação de serviço? É claro que eu não sou uma reacionária. Se Poliana está me falando assim, Janine, é impossível fazer dança solo de 30 minutos. Eu vou adaptar pelo que ela está me falando. Tá? Então, vou fazer isso de acordo com o que você está falando. Agora, eu não posso, não adianta você falar assim, eu quero aula de balé, porque até porque eu tenho balé da escola de dança, eu tenho o balé no polo de cultura. Então, hoje, por exemplo, eu não quero contratar oficina de balé, que balé eu já tenho. Atende todo mundo, não atende todo mundo? É uma outra demanda. Mas eu estou dizendo que eu quero contratar mais oficinas de dança. Porque uma coisa é a aula, outra coisa são oficinas. Então, a oficina eu jogo em alguns lugares e vou atendendo outros setores. Então, eu quero atender CRAS, eu quero atender, sei lá, terceira idade, eu quero atender Secretaria da Mulher. Então, assim, aí eu coloco oficina de artesanato, oficina de dança tradicional. Então, é a necessidade do município. Não quero que vocês esqueçam disso. É o contrato do município. O município está contratando vocês para isso. Então, assim, por mais que eu ouça vocês, e eu respeito muito cada um de vocês, e vocês sabem disso, eu não posso esquecer quem eu sou aqui dentro. Eu estou fazendo a apresentação do que o município quer contratar. E é isso que o município quer contratar. Com algumas coisas que a gente já tirou. Curadoria a gente já tirou, porque ouviu o setor de artesanato, porque era para atender o setor de artesanato, né? Questão de dança solo. Eu vou te ouvir, Poliana, mas aí eu vou colocar menos tempo, mas vou também reduzir valor, entendeu? Então, assim, eu vou atender, mas dentro daquilo que eu também quero. Sim, mas em questão das oficinas, como você falou aí agora, para mim não faz sentido. A gente sabe que existe a escola de dança em Macaé e que tem várias vertentes da dança. Mas na escola de dança também tem aulas de danças urbanas. Então, se você abre oficina de dança... Poliana, olha o tempo, Poliana. Dança. Sim, vou só terminar minha frase. A escola de dança também tem a oficina de dança. Então, ao mesmo tempo que você quer e você pode oferecer uma aula de danças urbanas no Céu das Malvinas, como teve há um tempo atrás, você também pode oferecer aula de balé, você também pode oferecer... Mas olha só, deixa eu explicar. Uma coisa, você entende que balé, a oficina, é diferente, porque o balé, você tem que ter você tem que ter uma metodologia para dançar, você tem que ensinar os primeiros passos, você tem que ter uma continuidade. A oficina de dança não necessariamente tem isso. A oficina de dança, a pessoa vai lá, vai aprender uns passos de dança de forró, de maracatu, vai fazer uns passos de hip hop, mas não tem uma técnica que o balé e o jazz exigem. Não, todas as danças exigem técnicas, e todas as danças têm seu espaço. Exatamente. Todo e qualquer... Mas como é que eu vou dar uma oficina hoje de balé para uma turma e voltar daqui a 6 meses, gente? Você oficina não tem continuidade. Eu gostaria de complementar aqui a fala da Poliana dentro do direito administrativo, que é o que rege o conselho, é o que rege a secretaria, é o que rege a prefeitura, é o que rege o Estado, é o que rege tudo o que é feito com dinheiro público. Um dos princípios do direito administrativo é a isonomia, e que o Estado é laico. Então, se o Estado é laico, se ele fizer para o católico, ele tem que fazer para todas as outras religiões. Por isso que o interessante do Estado é não citar religião. Se ele for tratar com isonomia, e ele for tratar qualquer tipo de dança, e uma conselheira está dizendo que isso não cabe muito para a prática, então não adianta fazer uma lei que não cabe para a prática, uma vez que se a dança, qualquer dança, inclusive a dança do Tchan, ela exige um critério ali, uma técnica, um tempo, junto com a música, um treinamento. Todo e qualquer artista, ele vai ter que usar um instrumento, ele vai ter que usar um transporte, ele usa o tempo dele, ele tem que se alimentar para ele poder estar nos lugares. Alguns vão usar tinta, outros vão usar microfone. Todo mundo precisa de suporte, de ferramentas para poder se manifestar, e toda arte existe técnica. Então, assim, a mesma coisa que eu falasse sobre o direito... Eu não estou falando que a arte não existe técnica, gente, pelo amor de Deus. Não, mas então, eu só estou querendo colocar que se você for colocar um ritmo de música
e você não contempla outro, esse edital ele está fadado ao fracasso, porque vai ter... Não, então nós estamos fadados ao fracasso, gente, porque eu não ele é vou obrigado... todos. Não, peraí, Janine, eu estou falando, eu peço licença. Não, você está falando nem na sua hora, né, Grazi? Ok, então, todo mundo falou muito mais, é só no meu pé que vocês querem pegar, porque eu estou falando mais? Não é isso. Coisas que são necessárias serem ditas. Não, e eu estou olha pedindo só, licença para falar. O Estado ele tem que ser laico, ele tem que ter isonomia. Então, se ele for atender um segmento, ele tem que atender todos. Ele tem que ter igualdade. Ele tem que ter isonomia, que não é nem igualdade, que a igualdade vem de outro princípio. A isonomia vem de um princípio que todos podem ter a mesma oportunidade para estar ali, fazendo com que a democracia aconteça. Então, se ela está dizendo que a dança... Por isso que eu estou falando que vai ser muito complicado a gente discutir uma lei tão complexa, que interfere tanto na vida de tantos pais e mães de família, porque isso, às vezes, é o sustento, eu não dependo disso, mas tem muita gente que depende de arte para viver em Macaé. E é sobre essas pessoas que a gente está falando. Então, quando a gente for falar, a gente vai ter que falar com isonomia, a gente vai ter que falar com o Estado laico, porque quem está oferecendo esse serviço é o poder público e ele tem que seguir as normas do direito administrativo. E a isonomia é um dos princípios do direito administrativo, assim como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu não sou advogada também, mas assim, eu sei disso. Vamos seguir aqui o tempo de fala. Eu estava na fila desde a outra chamada. Eu acho que eu também estava na fila. Os conselheiros. Eu também estava na fila. E é só na minha vez que vocês querem me interromper. Isso que eu acho engraçado. Não, Grazi, você não estava na fila. Lu Maia, por exemplo, estava na sua frente. Mas a questão é o seguinte: eu acho que vocês estão confundindo isonomia e essas questões. A procuradora deve estar por aqui. Vocês fazem uma pauta para a procuradoria, isso. Mas o entendimento de vocês, como advogados da prefeitura, nem sempre vai ser entendimento do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, outros advogados. A gente não tinha. A gente não tinha. A gente, pelo visto, vai continuar não tendo, né? Então, assim, o que a gente quer ampliar... Gente, um minuto. Qualquer demanda relativa a posicionamento jurídico, concordo com a Janine, eu acho que tem que ser feita por escrito e remetida à procuradoria, para que a gente possa analisar, não numa reunião que vai... Mas a gente não teve tempo de analisar o texto para poder fazer isso, infelizmente. Tudo bem, a Janine propôs ter outras reuniões, nesse interim pode ser remetido, direito de petição remetido à procuradoria, qualquer questionamento. Gente, vou falar minha última fala aqui, e aí vocês continuam, assim, com relação a... Janine, só um segundo, eu só estou botando a procuradoria à disposição, né, junto com a secretaria, para qualquer questionamento jurídico, para que a gente não tenha uma demanda judicial futura ou até ou administrativa que possa atrapalhar, né, o andamento da política pública. É só isso que eu quero deixar, que direito de petição, todos podem se direcionar à procuradoria. Então, obrigada. A gente não tinha, a gente está tendo, está ampliando. É o interesse nosso fazer uma contratação, tá? Então, assim, é a nossa proposta com relação a alguns setores. Estamos abertos a ouvir, mas não necessariamente, eu já estou avisando que nós não vamos atender a todos, nós não vamos conseguir atender a todos. E aí cabe a gente entender, o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente está num edital que é razoável, que a gente poderia melhorar muito. Eu estou apresentando uma proposta que já melhora, mas que ainda não atinge 100%. E aí a gente está passando para uma outra etapa. Vamos fazer esse novo edital assim e para a próxima a gente busca mais coisas ou não? Aí é com você. Eu não sei quem é o próximo da fila. Quem é o Posso fazer um adendo? Eu acho que poderia deixar a Poliana terminar de falar a fala dela e a gente voltar para a fila que estava em sequência. Posso fazer um adendo, gente? Olha só. Deixa a Poliana falar, Marcos. Deixa a Poliana falar, ela foi interrompida. Deixa eu só fazer um adendo para lembrar uma coisa. Atualmente, nós temos um credenciamento, gente. O que está se pretendendo é abrir mais vertentes, abrir mais possibilidades para que outros possam aparecer. Porque, se por acaso não sair um novo, vai continuar valendo esse.
É simples, é o que eu entendo como pessoa. Existe um que está em vigor. Esse está sendo demandado para ser melhorado. O que está se procurando aqui é se melhorar esse. E que vai melhorar sempre. Por isso é que a legislação vive mudando no mundo todo, não é só aqui. É o que eu tenho a dizer nesse momento. Para finalizar o que eu estava falando, eu vou apresentar a proposta das mudanças para a parte da dança por escrito, tá bom? E aí vocês analisem. Quem é o próximo, Luma? Sou eu, depois tem esse CPM, esse fórum que está na fila. Eu queria trazer um ponto sobre a questão de retirada da curadoria, Janine. Eu acho que não faz sentido retirar, e nem faz sentido visualizá-la também somente como uma ponte das artes do artesanato, porque ela está dentro da vertente de artes plásticas, né? Então a gente tem galerias, a gente tem pessoas, a gente tem mestres em artes visuais nas cidades que podem fazer curadorias para a cidade. Então a gente tem pessoas qualificadas. Então, a gente estaria retirando aí um braço forte da linguagem das artes visuais, porque ela atende às outras linguagens também. Então, curadoria, para mim, faria sentido continuar, talvez não para o artesanato, mas para a minha cadeira, para a minha setorial, ela é importante. Sobre essa discussão, eu vou cronometrar minha fala aqui para não perder o tempo. Essa discussão é interessante porque é a primeira vez que a gente vê todo mundo olhando para a sua cadeira e analisando uma tabela que está referente à sua cadeira e vai poder falar sobre as especificações da sua cadeira, né? Então, é onde a gente está vendo as setoriais funcionando e isso é legal de ver acontecer. Sobre a fala da Brenda, eu tinha falado lá atrás, uma vez com a Janine, que eu acho que seria interessante ter, dentro do campo da produção cultural, o assistente de produção, porque o assistente de produção é um profissional qualificado também para estar atuando com todas as outras linguagens. Ele é uma pessoa que está em formação e ele pode trabalhar como, por exemplo, auxiliando na oficina, auxiliando em qualquer coisa, né? Então, pensar ali o produtor cultural e especificar o que seria do produtor cultural, mas trazer aí o assistente de produção como uma figura coringa aí para fazer essa ajuda, caso a prefeitura precise. E agora me fugiu o raciocínio depois aqui, mas sobre a minuta, né? As pessoas pediram aí a minuta, eu queria trazer aqui para o conselho que a gente não publicou essa minuta, então, como a gente está abrindo mais esse tempo para todo mundo analisar, para todo mundo discutir e tudo mais, eu vou subir ele para o Linktree e aí a gente faz uma publicação falando que ele está disponível no Linktree para consulta e tudo mais. E se a gente aprovar aí um formulário para todo mundo colocar as dúvidas, rapidamente a gente coloca também lá no Linktree e avisa que esse formulário vai estar disponível no Linktree. Eu estava com outro raciocínio, quando ele voltar, eu volto, eu encerro minha fala. Quem é o próximo, Luma? A Lumaia queria falar da outra, ela estava na fila do outro, e ela, como mudou a sala, ela ficou sem voz. Ela acabou de sair da reunião. Então, próximo é CMPC Fórum. Oi, gente, boa noite. Vocês não me conhecem pessoalmente, meu nome é Rosane Canuto. Eu botei ali no chat, eu sou presidente do Fórum dos Conselhos Municipais do Estado. Hoje eu ocupo uma cadeira no Conselho Estadual. É um prazer estar conhecendo os membros do novo mandato. Eu acompanhei todo o processo, porque o ex-presidente do Conselho, Rubem, faz parte do fórum, discute com a gente lá as demandas estaduais, né, de cada município, e a gente até tentou combinar uma ida a Macaé, mas ele preferiu esperar passar o processo eleitoral, a posse dos novos conselheiros, né. Então, eu queria, a princípio, colocar o Fórum de Conselhos à disposição de todos os conselheiros, principalmente os conselheiros da sociedade civil, para fazerem parte desse processo, colocando bem claro que os conselhos municipais fazem parte de um sistema que inclui o Conselho Estadual e o Conselho Nacional. Eu estou aqui nessa reunião, eu percebo que, pelo que eu entendi, essa reunião está discutindo um assunto que não tinha sido discutido anteriormente, porque
surge muita dúvida por parte dos membros, né, do processo, mas isso faz parte, o importante é a gente fazer parte de todas as discussões, e colocar também aqui para o presidente Cuica que o Conselho Estadual, a partir do mês que vem, vai ter um projeto de caminhar em todos os municípios, estar presente em todos os municípios, acompanhando o trabalho que vem acontecendo dentro dos conselhos municipais, tá? Então, eu quero colocar o Fórum de Conselhos à disposição de vocês para tirar dúvidas. Eu acho assim, às vezes a gente atropela um pouco as coisas, né? Eu percebo que os membros acabaram de tomar posse e ainda estão tomando posse das coisas, como é que as coisas funcionam, mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa do que eu já ouvi, e eu acho que a Janine, que é a representante do governo, você fala assim, várias vezes eu ouvi você falar assim, é o que a prefeitura quer, e a gente tem que lutar para ser o que a população quer. Tá? Porque os conselheiros, principalmente da sociedade civil, eles estão aqui representando segmentos, representando a população, os profissionais de cultura. Então, quando a fala de uma conselheira, acho que é a Poliana da dança, né? Poliana vem para o colegiado de dança. A gente precisa entender que os conselhos municipais, eles são a representação da sociedade civil. Então, não é o que a prefeitura quer, é o que o povo precisa, o que o povo gostaria e que os profissionais de cultura querem para a cultura da cidade deles, tá? Então, eu espero ter contribuído um pouquinho, vou repetir, é um prazer estar aqui, e quem quiser vir trabalhar com a gente lá no fórum, vai ser um prazer. E eu estou à disposição também para quem quiser perguntar alguma coisa. Obrigada. Rosana, Rosane. Rosane, deixa eu falar. O município de Macaé, no ano passado, através de credenciamento de artistas, contratou 1.800.000 agentes culturais no município. Eu desconheço municípios do porte de Macaé que façam isso. Nós estamos apresentando uma proposta de 3 milhões de reais para o próximo ano. Não é pouco, não é baixo. A gente ampliou o máximo que a gente pôde, mas é uma infinidade. A gente não consegue atender todo mundo. E o credenciamento, ele é uma contratação por inexigibilidade, que demanda eu apresentar o que o município quer fazer. Então, quando eu contrato por inexigibilidade, eu tenho que dizer aonde eu vou colocar cada coisa. Eu tenho a festa tal, eu tenho o evento tal, eu tenho o evento tal, e é essa contratação que tem que estar no plano orçamentário, que tem que estar no meu orçamento, que eu vou dizer o que eu vou fazer. Então, assim, eu respeito todos os conselheiros aqui me conhecem, mas eu tenho um limite de trabalho também. E eu não vou ficar aqui a vida toda discutindo coisas que eu sei que eu não vou conseguir colocar. Eu não consigo mais ampliar mais do que isso, porque para isso eu vou ter que sangrar alguma coisa. Alguém, algum setor, porque eu não consigo passar de 1.800.000 para 3 milhões assim. Parece que é pouco dinheiro que o município está investindo nos agentes culturais. 1.800.000. Não foi pouco dinheiro. E assim, mas é pouco para o orçamento do município. Mas não tinha nada. A previsão era de 500 mil. A gente colocou 1.800.000. Então, assim, me parece também que a gente nunca vai conseguir agradar. A gente nunca vai conseguir atender o setor cultural. A gente está sempre o errado, quando, na verdade, a gente está ampliando. Porque eu poderia falar, vamos replicar aqui esse beabazinho aqui que foi feito, né, que estava mais ou menos. Não, a gente está ampliando, eu estou trazendo novas políticas, novas oficinas. Capoeira não era atendida direito. Eu estou trazendo oficina de capoeira. A dança não era atendida direito. Eu estou trazendo oficina de dança popular, dança tradicional, dança urbana. Então, assim, é um trabalho herculíneo, porque eu não vou conseguir nunca atender. E parece sempre que o município... E aí eu acho muito injusto, aí eu vou falar bem com os conselheiros, eu acho muito injusto parecer que a gente não quer fazer a cultura acontecer, ou que a gente não escuta os agentes culturais. Porque quem me conhece aqui sabe, quem já está comigo desde o início do ano passado, sabe que o que eu mais faço é ouvir os agentes culturais. Não teve uma demanda que chegou para mim. Coloca audiovisual, eu coloquei. Coloca isso, eu coloquei. Mas eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, assim, a minha fala
respeito muito, Rosane, eu acho muito bem-vinda a sua fala, não me sinto atingida por ela, porque continuo falando, o credenciamento é um contrato do município, que o município fala o que ele precisa. Isso é uma contratação. Então, assim, eu continuo à disposição. Jane, só um instantinho, Janine, olha só, só um minutinho, Marcos, só para complementar o que ela falou. Eu não quero ser mal interpretada aqui. Eu não estou atacando ninguém aqui. Não. Eu acho assim, não, é a minha experiência no trabalho que eu venho realizando há muito tempo junto aos conselhos municipais. Por exemplo, a gente teve o plano de ação da PNAB. É um valor, a gente tem aquele valor, e aí você chama a sociedade civil organizada, representada nos conselhos, pelos segmentos, para definir para onde aquele dinheiro vai. É isso que eu estou falando. Óbvio que você não vai conseguir atender todo mundo. E em relação de valores, isso para mim não me assusta, porque eu sou moradora de Maricá e a gente só fala de valores absurdos aqui. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando, não importa se é muito ou se é pouco, eu só gostaria de saber que foi a sociedade civil que definiu para onde o dinheiro iria, e não a prefeitura. É só isso que eu estou falando. Porque eu acredito que os representantes dos segmentos entendem as demandas dos segmentos deles. Então, é óbvio que a menina da dança ela sabe que não dá para botar muito dinheiro em toda a vertente da dança. Mas aí, a gente tem 5 mil, como é que a gente vai dividir isso? É disso que eu estou falando. Tá? Então, não quero ser mais perguntada. É óbvio que a prefeitura está dando um grande salto, ampliando aí o valor que vai investir. Isso é ótimo, parabéns para vocês. O que eu só estou colocando é que, independente do valor, seja pouco ou seja muito, isso precisa ser discutido antes com a sociedade civil. Para onde vocês querem que a gente mande o dinheiro? E não, como eu entendi, a prefeitura quer fazer dessa forma, e aí a gente quer saber se vocês aprovam. Então, assim, fica difícil para a sociedade civil, porque os profissionais de cultura, eles precisam ter voz dentro do conselho. Se eles não tiverem voz, então o conselho não funciona. Eu entendo o seu papel de gestora, até porque eu trabalho direto com a Daniele Barros. Ela atua querendo, claro, puxar sempre a brasa para a sardinha dela. Mas a gente, com a sociedade civil, tem que ser ouvido antes da definição do dinheiro, entendeu? Rosane, tem algumas pessoas que estão na fila. Luma, quem Sim, é desculpa. É porque a gente tem, para a gente ser democrático, tinham pessoas que estavam na fila. Luma, quem é a próxima da fila? Senão a gente vai voltar... O próximo da fila é Lumaia. Lumaia. E a gente podia combinar o tempo de fala e tentar seguir o tempo de fala. Eu, assim, como coordenadora da reunião, eu consigo mutar o microfone. Eu não queria fazer isso, mas eu queria que a gente fosse pontual no tempo de fala de cada um, para a gente não aumentar esse tempo de discussão também. 2 minutos é pouco, a gente pode aumentar para mais tempo. Então, vamos desde que todos falem. Luma, agora é Maia. Lumaia, isso. Olá, então... o meu parecer é o seguinte, é exatamente sobre essa questão da responsabilidade do conselheiro e, portanto, essa necessidade de termos um tempo para analisarmos com mais cuidado todas essas propostas que que essa minuta, por exemplo, com tantos itens, né? E, assim, com tantas sutilezas para serem cuidadosamente analisadas, né? E, em período, então, precisamos de um tempo realmente que a gente que precise para poder dar um parecer responsável, porque eu quero reforçar aqui, que nós aqui estamos representando e falando por outros. É muito grande a nossa responsabilidade. Então, o meu parecer, eu preciso de mais tempo, eu preciso de analisar, inclusive, a tabela, os valores e todas essas propostas. É isso. Quem é a próxima, Luma? O Rubem. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos aí. Eu vou trazer o seguinte pensamento, né? A gente está tratando
de política pública, né? E quando a gente começa a pensar com a cabeça de produtor cultural apenas, a gente acaba deixando de lado esse pensamento que é essencial para essa resolução aqui da gestão pública, da política pública instituída. Então, a gente tem, por exemplo, algumas vertentes musicais e culturais também, como Boi Pintadinho, né, como maracatu, que está dentro de cultura popular, como forró, como choro, que eles não estão sendo valorizados enquanto gêneros que são, inclusive, tombados como patrimônio cultural brasileiro pelo IPHAN. Então, assim, um pensamento que a gente não pode deixar fugir do nosso ponto de vista é que a gente está aqui construindo política pública. A ação que o Conselho e a gestão podem fazer com essa política pública tão importante que é o credenciamento, uma das ações que deve se fazer é de equilibrar isso, né? Equilibrar. Poxa, a gente quase não consegue ver determinadas expressões culturais acontecendo. Vamos abrir mais janelas para elas aparecerem. Correto? Vamos valorizá-las. Vamos levar para elas mais condições delas se mostrar. E aí eu rogo aqui aos conselheiros, que são as pessoas que vão ter poder de voto, todos nós, né, podemos e devemos dar nossas considerações sobre buscar um conselheiro que vai poder entregar isso. Eu rogo a vocês esse olhar, né, que aqui é uma construção de uma política pública e, de repente, alguns gêneros, não quero falar de nenhum gênero, mas alguns gêneros musicais, algumas expressões artísticas, mas é mais gênero musical, né, porque a música é muito forte no nosso país, no nosso estado, região e na cidade, né, tanto que a campeã de contratação é música, porque música tem tudo. Todas as vezes que vai ter algum encontro de pessoas, tem música. E aí, assim, nessa construção de políticas públicas, a gente tem que pensar no que realmente é manifestação cultural, no que a Secretaria de Cultura vai estar fazendo um fomento ao quê? Né? Para que a gente tenha mais sertanejo desses aí tocando por aí, que já tem um fomento danado por fora, já tem um monte de lobby, que é o caso também do lobby dos pastores, que a gente sabe como é, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de que a construção de política pública e que a gente está tratando de patrimônios culturais, volto a dizer, forró, choro, né? Então, muito bom que a gente possa estar aqui discutindo, muito bom que vá ter mais tempo para discutir e levar considerações, e desejo a todos aqui uma ótima atuação, né, nessa reconstrução aí do nosso credenciamento, que é tão importante para nós da classe artística e que pode fazer a diferença, tem feito diferença na vida de muitas pessoas que têm trabalhado, tá? Grande abraço aí, desejo ótima reunião. Quem é a próxima, Luma? Poliana. Eu sou a próxima, mas eu acho que o Márcio levantou a mão e ele não teve voz de falar nenhuma vez ainda. Então, sim, se vocês... Mas vamos seguir a fila. Hã? Vamos seguir a fila, para não confundir depois. Eu só queria fazer um adendo que fala, quando eu falei sobre a questão de abrir mais vertentes de oficina. Eu entendo que, naquele momento, começaram a falar mais e eu não consegui concluir. Que no mesmo evento que você consegue, por exemplo, abrir uma oficina de danças urbanas, é um evento que você conseguiria abrir outro tipo de oficina. Porque, como a aluna mesmo deixou lá nos comentários, a gente tem que diferenciar o professor do oficineiro. O professor é uma pessoa que vai dar aquele trabalho contínuo, que vai passar a técnica para um trabalho exato ou para uma formação. O oficineiro não. O oficineiro ele vai pegar as técnicas daquela vertente incluída e vai apresentar isso para um público no formato que o evento precise. Então, como eu dei o exemplo da oficina de hip-hop que teve no Céu Malvina, pelo que eu vi, não era um evento, era uma oficina aberta no céu. Provavelmente eles que pediram, mas assim, poderia ter sido uma oficina de outra vertente. Mas desde o momento que a gente não tem no edital essa vertente de escrita, uma vez que a prefeitura precise, você também não vai ter esse profissional na fila de contratação. Porque vamos supor hoje que a prefeitura faça um evento no Dia Internacional da Dança, e a prefeitura deseja colocar uma oficina de cada estilo de dança. Se você não tem esses artistas credenciados, você não tem como chamar esse artista. Então, mesmo que surja
essa possibilidade da prefeitura conseguir, você não vai ter esse artista. Então, eu acho que seria importante botar todas as outras vertentes, seja de música, seja de dança, seja de alguma outra coisa que não esteja, porque se precisar, esse artista vai estar na fila. É isso. Quem está na fila, Lula, por favor? Agora sou eu, depois é o Márcio, depois é Marcos, depois é Grupo Acto. A Poliana tocou no ponto que eu queria trazer sobre diferenciação de oficina e professores, e também no tópico de credenciamento para todos. Eu acho que isso está ali dentro quando você começa a ler o edital, fala de mapeamento. Então, se a gente deixar alguma linguagem de fora, a gente está perdendo a chance de coletar esses dados. Mesmo que isso não seja utilizado para esse ano, mesmo que não entre em nenhum calendário de eventos da cidade. Então, a gente perde a chance de usar uma boa ferramenta de mapeamento dos agentes culturais da cidade. Eu acho que um outro tópico legal para conversar, Janine, seria o que acontece após esse credenciamento, né? Então, por exemplo, você lançou a minuta, as pessoas se credenciaram, o que acontece depois? Porque quando a gente começa a discutir sobre as variações de linguagens e de feituras, né, do que vai acontecer, do que não vai acontecer, eu acho que isso fica um pouco confuso na cabeça para poder entender o que seria. Então, eu fiquei pensando assim, eu pergunto isso porque, assim, você chamou um oficineiro, você vai descrever qual é a atividade, qual é o tempo, qual é a linguagem, para qual lugar, vai rolar essa descrição antes, ou você vai fazer esse chamamento a partir dessa listagem que você vai fazer? Que tem lá, que as pessoas se cadastraram, sabe? Então, tipo, vai publicar o nome daquelas pessoas que foram qualificadas para aquela atividade, ou a secretaria vai fazer a seleção daqueles profissionais que estão ali naquela listagem, e aí a secretaria já definiu, então, qual seria as minúcias daquela atividade que ela pretende ofertar. Você está muda. Repete de novo a pergunta. Assim, a gente está todo mundo aqui credenciado, cada um na sua linguagem, na sua setorial. E aí a gente tem ali ações previstas de eventos, e a prefeitura tem lá as atividades. E aí tem atividades aqui que elas já são previstas, mas outras podem acontecer no meio do caminho. Uma oficina, por exemplo, seria uma atividade que pode não estar prevista num calendário de eventos, e ela poderia acontecer a qualquer momento que a secretaria achar que seria viável de acontecer. Como que a gente vai saber que essa oficina será necessária? A prefeitura precisa dessa oficina. A prefeitura vai fazer um novo chamamento, a prefeitura vai diretamente naquele profissional que se cadastrou, que tem aquelas habilidades, e vai convidar aquela pessoa para poder fazer essa oficina. E aí isso seria publicado no Diário Oficial. Chamamos a Poliana da dança para ofertar jazz no CRAS, não sei aonde, etc, etc, etc. Entendeu? Então, tipo assim, qual que é o fluxo desse processo que a gente está discutindo aqui agora? Então, vamos lá. Eu coloquei ali alguns projetos dentro do credenciamento. Então, tem a conexão urbana, que envolve o fomento da atividade de dança de rua, né, de grafite. Então, aí temos a oficina Passos da... Aí a gente tem um outro projeto que é Passos da Tradição, que seria as oficinas de danças tradicionais, que a gente colocaria dentro dos setores que a gente imaginou. Então, o que eu quis fomentar ali? Essas vertentes que muitas vezes não, igual o Rubinho falou, não são usadas, forró, samba, ficaram esquecidas. Com isso, a gente consegue trazer essas pessoas cadastradas, credenciadas, para uma atuação. Quando a Poliana me diz assim, porque a gente pode precisar de uma oficina de balé, eu tenho profissionais de balé dentro da prefeitura para fazer essas oficinas, convidando eles, entendeu, Poliana? Eu posso pegar um professor da escola de dança para levar em alguma outra atividade dentro da prefeitura. Então, mas eu não tenho um professor, por exemplo, de forró, de samba. Então, assim, é claro que aquele professor, de repente, até sabe, mas eu não tenho. Então, eu vou trazer essa pessoa do forró. Eu quero credenciar alguém do forró para dar aula de forró no SANA. Eu estou falando de SANA, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, eu já tenho essa... Então, dentro desse planejamento que eu fiz de edital, ele tem um planejamento anual. A gente começou de fevereiro
até dezembro. Não vai dar mais para ser fevereiro, esse fevereiro vai ter que virar o fevereiro do ano que vem, né? Porque a gente não vai conseguir. E conforme a gente não for avançando no edital, eu vou passando o mês para o próximo, né? Então, se não é fevereiro de 2026, vai ser fevereiro de 2027. Mas tem um planejamento, porque nada eu posso fazer sem planejamento. Então, assim, dentro, se surgir, Janine, Secretaria da Mulher pediu uma oficina. Eu vou procurar, vou fazer uma oficina do Passos da Tradição ali, eu vou fazer uma oficina de artesanato ali, eu vou fazer uma oficina de capoeira ali, eu vou pegar dentro desses projetos o que eu posso remanejar para atendimento de uma secretaria, por exemplo. Então, mas seria sempre alguém credenciado. Ano passado, a gente teve muita gente, muito segmento que sequer foi credenciado. Não sei se eu te respondi, Luma. Não sei se era isso que você estava me perguntando. Sim, era assim. É porque, por exemplo, a gente sabe que tem um calendário de eventos. Mas se demandas vierem posterior, como é que a gente saberia que precisaria dessas demandas? Isso, nem tudo que está ali no edital é de calendário de eventos. Tanto que a gente joga as oficinas e algumas outras para situações. Por exemplo, Cultura com Arte e Luz, Macaé Cultura Arte e Luz. Ele é um projeto que ele pode ser levado para qualquer situação. Então, por exemplo, o Distrito do Córrego do Ouro pediu para fazer um final de semana lá, porque é um dia especial, não sei o quê. Eu pego um Macaé com Cultura, Arte e Luz e levo para lá, porque está dentro do projeto Macaé Cultura, Arte e Luz. A gente está tendo a Tardezinha com Henriqueta, então a gente tem ali algumas ações. Pô, vamos fazer uma oficina aqui no Tardezinha, numa tarde, na Biblioteca Henriqueta? Querem uma oficina de quê? Quero uma oficina para os jovens de hip hop, vamos levar. Eu quero uma oficina para os idosos, então vamos levar uma aula de dança de forró, de samba, de gafieira, não sei, porque aí fica tudo meio ajambrado, né? Tudo junto, né? Então a gente leva desses projetos para atender a uma determinada situação. Ok. Luma, quem é o próximo? Márcio. Olá, boa noite. Quero concluir a fala da Janine. Numa das últimas reuniões, ainda no ano de 25, eu fui perguntado sobre o teatro. Márcio, o que você e Brenda vão fazer com o teatro? E eu disse que não responderia naquele momento, até por conta da ocasião e porque a gente não tem teatro, né? A gente está nessa resolução do teatro, na expectativa de uma outra opção, e eu acompanho diretamente esse trabalho. Então eu não dei a resposta e continuo sem dar a resposta disso e me atualizando a cada dia para saber, porque como ator eu preciso que exista um teatro. Mas eu vou compartilhar da fala da Janine. Em alguns momentos aqui, eu peço porque eu me calo mesmo, porque nós somos um conselho para debater e é óbvio que tem que existir o debate, é óbvio que tem que existir em alguns momentos até uma certa alteração de voz, e eu falo, eu não falo, é normal, né? Isso acontece. Mas a gente precisa entender que não é nos agarrarmos porque no passado não tinha, porque no passado não fizeram. Eu passei muita dificuldade nessa cidade. Para quem não sabe, eu sou gaúcho, moro aqui desde 2008, vim para cá fazendo teatro com a minha ex-empresária e acabei ficando, saí em 19, eu retornei. Mas não é nos agarrando no que não foi feito para justificar o que é feito agora. O trabalho que está sendo feito agora tem que ser enaltecido, em todos os lados. O trabalho da Janine, da Secretaria de Cultura, dos profissionais envolvidos, daqueles que realmente querem fazer cultura em Macaé. Mas eu sempre me perguntei aqui, que tanto a gente briga por ter as coisas aqui, e onde estão esses profissionais? Onde é que eles estão em Macaé? Quando fala, eu acho interessante, Poliana, quando você fala, precisamos de um profissional, concordo plenamente contigo. Mas onde é que eles estão? Cadê esses profissionais? Que quando existe a oportunidade deles botarem a cara, se manifestarem, mostrarem a sua arte, o seu talento, onde eles estão? É muito simples e é muito prático, isso é uma cultura do nosso país, a gente meter o pau, né, na política, no cara que não nos atende, na fila do banco, enfim, é normal, é da nossa cultura, eu faço isso, obviamente também como todos nós, eu tenho esse argumento às vezes de esbravejar. Mas a gente fica o tempo todo debatendo sobre aquilo que
não tinha, agora tem, e eu quero, mas a gente está realmente capacitado de botar essa banca de que eu quero, e eu vou apresentar o produto final? Não sei. Aí isso me preocupa. Porque a gente fica o tempo todo numa guerra interpessoal, num absurdo de guerra do que eu fiz, do que eu fui, do que eu não fui, do que eu estou por fazer, do que fizeram e agora não fazem. E no final das contas, eu me pergunto, cadê esses profissionais? Cadê quando a guria, que me perdoe, eu não lembro o nome, a guria do artesanato, me reforça o nome dela, que tá aqui no nosso no conselho, não recordo o nome dessa guria, que cuida do artesanato. Márcio, Oi? Juliana. Márcio, tá no seu tempo aí. Ok. Quantas vezes a Juliana, estou dando só como exemplo, montou a feira lá, montou artesanato e cadê o público? Quantas vezes que foi feito divulgação de um evento pensando assim, vamos lá, e cadê a nossa classe para acompanhar? Então, assim, eu não falo muito, ouço bastante, acompanho todo esse processo, estou me colocando de forma diminuída na questão de teatro, como eu disse, porque eu estou acompanhando os processos e eu tenho projetos para isso, então eu tenho também interesses, que eu não sou hipócrita, eu tenho interesse para que as coisas do teatro aconteçam, mas eu me pergunto sempre, aonde estão esses profissionais, pessoal? Cadê esses profissionais que a gente briga tanto para que eles tenham vez e cadê? E aí você vem aqui, briga, e quando você precisa dele, cadê ele? Onde é que ele está? Então, isso é algo que precisa pensar. Que ele realmente esteja na cidade, faça acontecer, para que a gente possa brigar por ele e falar assim, ó, valeu a pena brigar por esse cara. Esse profissional está aqui e ele vai me dar o resultado que eu quero. E para ele, principalmente. Para que a gente possa lutar para que venham mais 3, 4, 5 milhões e aí diga assim, caramba, a Macaé está fluindo. Agora temos dinheiro, sim. E se não tínhamos no passado, você estava aqui? Estava. Sofreu? Eu também sofri. Agora eu quero andar para frente. Quero que as coisas fluam objetivamente. Então, Márcio, essa deixa eu te mandar, Márcio. Ok. Luma, quem é o próximo, por favor? Você. Eu? Isso. Ou você não está na Então, fala? eu vou aproveitar essa reunião extraordinária, gente, para passar um comunicado a todos. Na próxima reunião nossa, nós vamos passar o que nós fizemos. Nós tivemos uma reunião da mesa diretora e uma das coisas que é uma preocupação nossa, não só que tenha o espaço para todos falarem, mas também da gente montar um trabalho de comunicação legal do Conselho, para que as informações, não só do Conselho, mas também dos próprios conselheiros, enfim, os comunicados por escrito ou por fala. Então, quando nós fizermos a nossa reunião ordinária, eu vou solicitar até que a gente organize bastante esse planejamento de funcionamento do Conselho para que a gente possa fluir com as coisas. A Janine, por exemplo, agora eu gostaria até que ela estabelecesse se é possível estabelecer um prazo, Janine, para que o pessoal se manifeste sobre esse novo credenciamento, porque enquanto não saiu o novo, o antigo está valendo. Você estabelece um prazo, Janine? É possível? Você está aí por aí, pode responder? Não, eu não vou estabelecer prazo nenhum, agora é com o conselho. O conselho delibera aí qual o prazo que eles acham razoável. Eu falei, a minha pressa acabou. A minha pressa era apresentar um primeiro processo para vocês, um primeiro trabalho. Agora, as sugestões, o que eu indicaria? Que cada conselheiro fizesse a sugestão que queria ter. Poliana, eu quero fazer indicação que tenha, sim, dança, balé, jazz. Eu gostaria que tivesse. Você apresenta a sua proposta e a gente vai avaliar. O conselheiro quer fazer alguma outra proposta? Faça. Assim, eu vou analisar, compilar, ver o que é possível, o que não é possível, e aí a gente tem resposta. Mas é o que eu falei desde o início, não é reflexo da reunião, tá, gente? Assim, eu não levo nada para o pessoal, já falei isso várias vezes. Eu não tenho mais pressa. Eu vou fazer no tempo que eu posso fazer e vou entregar para vocês no tempo que vocês podem receber também. Sim,
eu não tenho, e não escutem isso como a Janine vai ser lerda agora. Não. Eu vou continuar trabalhando como eu sempre trabalhei, continuo fazendo as coisas como eu sempre trabalhei, mas eu não vou mais me sacrificar e colocar vocês no sacrifício também. Então, assim, receba a proposta de vocês, vocês veem qual é a melhor data para vocês, qual prazo que vocês consideram legal, 1 semana, 2 semanas, 30 dias, é com vocês. O que aconteceu? Nesse primeiro momento, era para analisar uma tabela, não era para analisar uma minuta de edital, não era para analisar tudo. A gente queria primeiro debater valores de tabela, mas nós já entramos numa outra seara, que é vamos mudar o edital. Então, acho que a conversa agora, realmente, ela fica mais complexa. E aí, realmente, você tem... E são 140 páginas que foram replicadas praticamente do primeiro edital, tá? Não há uma surpresa das 140 páginas para hoje. O que houve de mudança foi a questão de segmentos e valores. Mas o resto é o mesmo edital, tá, gente? Mas fica com vocês. Mas eu acho que tem gente na fila ainda para falar. O ideal seria que todo mundo falasse e no final a gente deliberasse prazo para apresentar as propostas. As pessoas estão perguntando assim, se só conselheiro pode propor. Não, todo mundo pode propor. A gente pode colocar o e-mail do conselho para receber as propostas. Janine, olha só, nós temos mais ou menos 15 minutos. Vamos deixar os 5 últimos minutos, é a minha sugestão, para que a gente possa estabelecer esse prazo, e vamos ver quem é que está na fila aí, Lu, para que a gente possa dar fala para eles. Grupo Acto. Boa noite, pessoal. É Gilberto. Só queria reiterar no grupo o pedido que eu fiz no chat, se fosse possível disponibilizar essa minuta para leitura. Eu acho que valeria a pena ler. Eu conheço a minuta anterior, não conheço a atual, e eu acho que valeria a pena ler, conhecer, ver os detalhes. Mas, assim, para não perder o cacuete, eu quero ser também bastante breve, falar uma coisa que a experiência das gestões anteriores, a gente não pode confundir esse edital de credenciamento com política pública de cultura, por favor, pessoal. Nós tivemos uma reunião com o prefeito nas gestões anteriores, o prefeito veio confundir dizendo que em Macaé existe fomento cultural a partir da existência desse edital. Então, há um enviesamento muito forte sobre isso, e eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, não. Por favor, eu não estou desvalorizando esse processo do credenciamento, eu só estou dizendo que tomemos cuidado para que a gente não confunda, porque para a gente falar realmente em política pública de cultura e falar em fomento cultural, a gente tinha que pensar que, dado que Macaé é uma cidade realmente com recursos abundantes, a gente teria que ter 1.600.000, 1.800.000, complementando as verbas da PENAB que está aí. Aí sim nós teríamos um recurso que a gente pudesse chamar de políticas públicas de cultura e pudéssemos falar realmente em fomento cultural. Então, assim, não querendo polemizar, é só tentando colocar as coisas no seu devido lugar e entendendo que prestação de serviço não é fomento cultural. Nós estamos falando de prestação de serviço. A prefeitura, tendo necessidade, ela contrata. Se não houver nenhuma demanda ao longo do ano, a prefeitura não contrata ninguém, porque não vai ter demanda. E se tiver demanda só para música, só vai contratar música. Se tiver demanda só para dança, só vai contratar dança. Então, é muito importante ter essa compreensão para a gente não confundir as coisas. O credenciamento é super legal, a gente sabe disso. Vejo que é um esforço de democratização das decisões desse credenciamento, que também é muito legal, mas ainda não podemos confundir isso com política pública de cultura. Dado esse pequeno ajuste de entendimento, eu só queria pedir, se fosse possível, disponibilizar esse novo documento para leitura. Obrigado, boa noite a todos. Quem é próximo, Luma? Não tem mais ninguém na fila, não. Pelo menos para mim não está aparecendo. Está aparecendo aí para vocês? Poliana está na fila. Poliana, abaixa a mão. Então, eu só queria tanto para o Márcio, tanto a Jacqueline,
que o que nós estamos pautando aqui não é invalidar o trabalho que a Secretaria de Cultura tem feito. A gente não está invalidando o trabalho que vocês estão fazendo. A gente está falando sobre a pauta que vocês trouxeram para a gente, sobre o desenvolvimento e os valores. Então, é isso que tentamos defender aqui. Sobre o Márcio falar da questão de aonde estão esses profissionais, eles estão na cidade. O que eu posso dizer por mim, que sou macaense, nascida e criada aqui, e toda a minha vida na arte foi aqui. Comecei na escola de dança com 7 anos, e dali eu progredi para a minha formação. Então, esses artistas existem. O que precisa existir agora é que a gente consiga trazê-los para perto. Porque, assim como eu, existem vários outros artistas da dança que ainda não têm alguns acessos. É isso que a gente está tentando discutir aqui, entendeu? O trabalho que vocês estão fazendo está evoluindo, está maravilhoso. Há uns anos atrás, a gente não tinha realmente nada referente à dança aqui. Então, Poliana, anos atrás a gente não tinha nada, agora a gente está tendo uma oportunidade. Se esses artistas estão aqui, dá para trazê-los para perto, vamos trazê-los para perto. E eu não disse nada ao contrário disso, vamos trazê-los para perto. Agora, trazê-los para perto, reivindicando de que maneira? Com o valor que nós temos. Quando a Janine fala... Márcio, deixa ela terminar, Márcio. Márcio, deixa eu completar aí, porque daqui a pouco nós vamos ter que discutir a nossa própria agenda, gente. Então, assim como eu estava falando, se nós estamos falando sobre a tabela, sobre os valores, ninguém está falando a questão aqui de que esses profissionais estão reivindicando uma coisa que não é necessária. Nós estamos reivindicando o que é necessário. Como eu falei para a Janine, um solo de 30 minutos, ele não existe. Então, a gente entende que se vai diminuir para 3 minutos, com certeza esse valor vai cair. Porque eu também não acho certo pagar R$ 1.500 por uma apresentação de 3 minutos. Porque nem no nosso sindicato, porque nós temos um sindicato da dança, que tem valores de tabela para cachês de profissionais, está esse valor. Esse é o que eu falo, que a gente precisa de espaço para as vertentes. E, não é agora que a gente vai chamar um profissional das danças urbanas, beleza. Poliana, você pode apresentar por escrito, Poliana, nós vamos perder o nosso tempo. Termina. Eu acho que é legal para poder dar espaço para todo mundo, gente. Tem mais 2 para falar e a gente precisa fazer a agenda dessa decisão de hoje. Sim, eu posso. Quem é, Luma? Porque a gente tem, sei lá, 3 minutos. Ela estava no tempo dela. Eu acho que ela tinha que terminar o raciocínio dela. Nessa reunião, a Poliana não conseguiu terminar um raciocínio. Termina, Poliana. Falta quanto tempo, sabe me dizer, Luma? Volta aí seus 2 minutos e termina seu raciocínio e a gente passa para a fila. A gente pode encerrar esse tempo depois, sabe? Beleza. Nem lembro o que eu estava falando, mas vou continuar. Não é que a gente está, em nenhum momento, eu creio que não é falar de nenhum conselheiro, invalidar o trabalho que está sendo feito. Nós só queremos melhorar, tanto para a secretaria, tanto para a gente, em todos os aspectos. Eu creio que isso é a posição de cada vertente. É como a Lu falou aqui, a gente está representando várias outras pessoas, e isso traz uma responsabilidade. Se, por exemplo, o edital se fosse lançado agora, teria várias pessoas do setorial de dança, que trabalham por outras vertentes, que viriam me perguntar se eu não trouxe isso em pauta, se eu não falei que um solo de 30 minutos é impossível. Entendeu? A gente entende que, à medida do trabalho, os valores eles vão se modificar. Isso todo artista, todo profissional cultural entende. A gente só precisa abrir espaço para esses profissionais. Terminei, gente. Luma. Bom, eu espero que agora eu consiga falar, né, sem ser interrompida, prometo ser breve. Eu queria, primeiramente, parabenizar, até comentei com o Rubem, o quanto a Janine, ela representa uma coisa que é até difícil, né? Geralmente, eu trabalho no serviço público, a gente tem uma sobrecarga tão grande que dificilmente a gente tem uma celeridade e uma eficiência como a que ela tem de construir, né, esses processos que, Janine, eu te confesso, a proposta que você fez não está ruim, é que ela realmente, eu acho que, eu já falei isso numa outra reunião e volto a repetir isso para você, porque eu acho que pode ser uma coisa que pode te ajudar muito. Eu sei que a gente nunca vai conseguir abranger todo mundo, mas se a gente já parte de uma proposta pensando que a gente não vai atender todo mundo, é que a gente não vai atender mesmo.
E a gente só vê uma meia dúzia, né, conseguindo contemplar esses espaços. Quando o Márcio fala que ele está aqui desde 2019, né, e que ele viu que aqui, oh meu Deus, antes não tinha nada e agora tem, ele não pode imaginar a luta de pessoas como a galera do Grupo Acto, como o Gilberto, que estava aqui, que é um cara que está há 30, 40 anos lutando por cultura, por teatro, por uma questão de você formar público. Onde está esse público? O público existe, tanto que faz fila no SESI, que é o único teatro hoje em dia que tem uma concepção de teatro, né? A gente tem o Grupo Acto, que tem a Rinha das Artes, mas que, ao invés de ser incentivado esse espaço, ele só é desmobilizado, um espaço no centro da cidade. Então, eu acho que é esse grande carinho, mesmo que seja desde 2008, com certeza, se você não conseguiu enxergar onde estão essas pessoas até agora, então eu te convido para fazer um rolê pela cidade, convido mesmo. Te levo na Serra, vou te apresentar muita gente aqui em Macaé. Mas isso não vem ao caso agora, isso pode ser um convite para outro momento, né? Mas eu trago aí uma luta, que é uma luta que ela vem sendo feita. Se hoje a gente pode estar aqui discutindo, isso a gente deve a quem veio antes da gente. Se hoje você pode ocupar um lugar de conselheiro, eu também, uma menina como a Poliana, uma menina tão nova, com tanta maturidade, poder chegar aqui e explicar de uma forma que ela foi interrompida até por mim mesma, te peço desculpa, Poliana, por ter me emocionado, mas essas pessoas estão aqui, somos nós fomos eleitos e estamos representando essas pessoas, Márcio, e essas pessoas existem, e essas pessoas, tipo, têm voz e querem participar também ativamente, nem todo mundo vai se tornar conselheiro, mas as pessoas querem participar dessas discussões. E eu fico feliz por ter a Janine, que por mais represente o poder público, hoje seja uma pessoa, eu sempre elogio e isso é sincero pra caramba, sabe? Eu fico efervescente com algumas questões, mas, Janine, eu admiro muito você e sei que você representa uma escuta que a gente passou isso sim, a gente passou muito tempo sem ter, que era alguém do poder público que sentasse com a gente, conseguisse ter um diálogo com paciência, mesmo sabendo que nem tudo está a seu favor, nem todas as críticas vão estar a seu favor, de estar aí, de persistir em escutar e de construir essa política pública. Eu acho que esse é o grande lance, assim como a Poliana disse. Não vai ser uma coisa que vai vir de vocês para a gente, nem da gente para vocês. Eu acho que é uma coisa que a gente vai conseguir construir junto. Valorizo muito que esse espaço, hoje, essa reunião tenha tido tanta gente, né? E trago aí só a medida de que a gente precisa estar atento para que todas as próximas pautas, a gente tenha os documentos com tempo hábil, que a gente possa estar fazendo essas avaliações. Porque senão depois a gente fica sofrendo uma pressão para dar uma data para que seja resolvida uma questão de que a gente acabou de receber um documento. Para alguns documentos a gente tem bastante tempo para fazer avaliação, para outros não. Então eu acho que a gente pode até, assim como eu disse no começo dessa reunião, fazer um acordo de cavalheiros de um tempo que seja necessário, tanto da apreciação daqui para aí, como daí para cá. Entendeu? Se a gente propor alguma documentação para que vocês tenham tempo de digerir, de processar isso, assim como a gente também possa ter esse tempo para que essa balança seja mais justa, né? Uma vez que o Conselho, a paridade é uma das premissas aí tão mais importantes, né? De que a gente possa ter os mesmos direitos aí para poder estar debatendo. E agradeço a todos pela paciência, inclusive, né? De poder estar aí. E é isso. Parabéns, Janine. Dentro de tudo, parabéns a todos os conselheiros que também estão aqui discutindo e que a gente possa seguir aí de uma forma diplomática, construindo conjuntamente, democraticamente, né? Janine, nós estamos no finalzinho agora. Cuica. Só um instantinho, Marco. Desculpe até assim, em alguns momentos eu interrompi, porque a gente precisa dar espaço a todos. E às vezes a fala é repetida, mas tem um detalhe importante. Só gostaria de direito de responder a Grazi e a Poliana. Só um instantinho, Márcio, por favor. Nós estamos com um cuidado muito grande, por isso nós fizemos essa primeira reunião da mesa diretora, de que a comunicação seja para todos. Obviamente que essa nós estamos no início do nosso trabalho, todos vocês que sabem que foi um pouco complicado, tanto é que nós não conseguimos ainda completar essa formação aí do Conselho, mas vamos estabelecer aqui agora qual é o tempo que nós temos para analisar esse material. Vamos estabelecer aqui agora, para não ficar uma coisa solta, porque
para não acontecer como algumas coisas que Porque a não gente tiveram deixa pra resultado. primeira reunião ordinária da volta do recesso. A gente pode pôr isso como pauta da primeira reunião ordinária, dá tempo para todo mundo ler, Então, refletir. Grazi, aí é a questão. A próxima reunião ordinária seria dia 22 agora. Porque, na verdade, já era para a gente estar fazendo a reunião de janeiro, a gente não fez. Mas a gente está em recesso, gente. A gente tem recesso até fevereiro. A próxima reunião ordinária seria na segunda semana de fevereiro, só que a gente está em recesso até essa data. Então, acho que a reunião... tem recesso? A gente tem recesso. Dá uma olhadinha lá que a gente tem recesso. Eu não sei. Eu estou falando que eu não sei. Isso foi copiado. Tem recesso? Eu desconheço, sinceramente, gente. Eu desconheço. Se tem recesso, é na segunda semana de fevereiro. Dia 13 de fevereiro, provavelmente. Eu acho que a gente pode continuar essa discussão sobre a data no grupo. O que vocês acham? Porque a gente dá uma olhadinha no regimento, vê se o recesso é até que data direitinho, quando que seria... Porque aí pode pedir uma outra extraordinária, caso o recesso impeça que a gente faça essa próxima reunião em fevereiro, entendeu? Ainda mais que vai estar todo mundo que está aqui, vai estar trabalhando loucamente no carnaval. Exatamente. Então fica como, Márcio, eu acho que a gente tinha que deixar o Márcio falar, que eu tenho duas coisas para votação também, que a gente tinha que colocar para votação. Gente, não vamos mais abrir para ninguém falar, pelo amor de Deus, a gente já vai para o final. Vai, Márcio. Obrigado. Grazi, muito obrigado pelo convite para conhecer esses espaços. Eu estou desde 2008, eu fui e voltei em 2019. Mas vou conhecer o mais do mesmo, porque eu conheço todos. Inclusive, o Gilberto é um querido profissional, tenho uma admiração muito grande por ele. Grupo Actos também conheço. Apresentei trabalhos na Rinha, porque não tínhamos o teatro. Eu vou concluir dizendo para você que eu faço com o maior prazer essas visitas a esses lugares, conversar com essas pessoas e ouvir delas o que elas têm para trazer, porque realmente eu quero saber o que elas têm para trazer. Eu, como conselheiro, eu digo para ti que eu vou brigar sempre para que a gente possa atender esse povo. Eu quero saber onde eles estão, porque não adianta a gente vir aqui de novo, brigar, lutar por eles e eles continuarem lá atrás se escondendo. Porque muitos se escondem, não é o caso da Poliana que veio aqui e falou que ela está há muito tempo. Ótimo, mas eu citei aqueles que se escondem e que levantam uma bandeira contra, inclusive, aquilo que a gente está buscando de melhoria para eles. Ok? Foi essa a minha fala. Obrigado pela oportunidade. E aí, eu queria colocar para votação, então, quer dizer, na verdade, eu acho que seria para votação, e a Grazi me confirma se está certo. A gente não disponibilizou esse arquivo para o público, né? Estava lá no nosso grupo e tudo mais. Aí a gente tem pessoas aqui pedindo para fazer leitura. Então, isso entra para votação para a gente colocar isso no Instagram e no Linktree, ou eu já posso fazer isso agora, por exemplo? Isso é um documento que ele, de fato, quanto mais ele alcançar outras pessoas que possam, eu, inclusive, sugiro que vocês façam um formulário, que as pessoas possam ter acesso a esse documento e, ao final, elas possam preencher um formulário que seria uma escuta pública muito mais ampla, né? Sobre o que vocês acham que a pessoa pode estar... na verdade, eu sugiro que Janine termine, né, junte a minuta com a tabela de preços, e que a gente possa fazer uma escuta pública que é como fosse uma audiência pública. Isso deve fazer com que vocês dividam a responsabilidade, e qualquer coisa que der errado, toda a sociedade vai estar junto com você para tomar essa bolada, Janine. Eu sugiro isso. Gente, deixa eu só complementar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Lembrando que o ETP ele é uma minuta, não necessariamente é o que vai sair. Eu fico preocupada de sair para a rua uma minuta que ainda não foi aprovada, né, assim, com o timbre da prefeitura. Então, eu queria a possibilidade de repente, pegar esse documento antes de tirar o timbre da prefeitura, colocar que seria uma proposta de minuta, para esse documento não parecer um documento oficial já da secretaria, tá? Então, eu vou pedir para fazer isso, que a gente coloca já a tabela de valores, coloca lá o que seria a proposta, de repente tirar algumas informações que não necessariamente precisam ser analisadas nesse momento, né? Seria só uma proposta. E mesmo assim, ela tem que ser aprovada. E lembrando que depois de aprovada aqui, eu tenho que aprová-la de novo, tá? Eu tenho que passá-la de novo pela análise da gestão, do gabinete. Então, assim, não
não é fácil. Eu quero até aqui novamente pedir. Ultimamente eu tenho pedido muito desculpa nesse conselho. Vou sair desse conselho, que eu tenho pedido muito desculpa aqui. Assim, eu quero que vocês entendam que a pressão também é forte, não em cima de mim, tanto do governo quanto de vocês. Então, assim, eu tento fazer o melhor, eu vejo que, às vezes, vocês me pedem uma coisa que eu já sei que eu não vou conseguir fazer, mas, mesmo assim, a gente está tentando, né? Então, assim, vamos na luta. Grazi sabe que a gente briga sem parar, mas não é pessoal, terminou aqui, a gente continua falando normalmente, não há nada pessoal aqui, a gente não leva nada pessoal, mas vamos correr, vamos pedir. Então, eu só queria pedir uma coisa para vocês. Já que vocês querem apresentar propostas, não deixe para a próxima reunião. Porque se deixar para a próxima reunião, na próxima reunião, eu vou ter que pegar essas propostas, apresentar para vocês, aí a gente vai ter que marcar. E aí, eu vou ser bem sincera, agora não estou mais com pressa, eu falei isso com vocês. A pressa agora é de vocês, da gente finalizar isso. Então, se me apresenta as propostas, a Dança vai me apresentar essa proposta antes, eu já vou tentando mexer. Olha, a Dança apresentou essa proposta, Patrimônio apresentou essa, Teatro apresentou essa, porque eu estou afirmando para vocês, eu não vou correr mais, porque isso está acabando com a minha saúde. E eu já vi gente daquela secretaria que ficou de licença médica mais de 6 meses. E eu não vou ficar. Então, Janine, é com vocês. Janine, eu posso fazer uma sugestão, até para que nós votássemos agora. Seria legal se nós conseguíssemos marcar uma reunião nossa, até para a organização do funcionamento do Conselho, no próximo dia 22. É uma sugestão, gente. Porque daqui a alguns dias nós vamos entrar numa... Quer dizer, nós temos esse assunto que não é um assunto simples. Daqui a alguns dias tem a PNAB para a gente começar a avançar. Temos esse ano... Temos conferência municipal, conferência estadual, conferência nacional. Em fevereiro, agora, vai ter esse encontro nacional aqui da teia em Macaé, a teia dos pontos de cultura. Ou seja, se vocês me ajudarem a parar para pensar, nós estamos com uma pauta assim bem complexa. Eu sugeriria que nós fizéssemos uma reunião no dia 22 para a gente discutir o próprio planejamento e já tentar fechar esse... É uma sugestão, gente, porque para a gente não empurrar mais para frente. É uma sugestão, Janine. Janine e demais, por favor. Então, não sei se eu estou no áudio. Gente, eu não quero nem pensar na hora que o recurso, Grazi, não consegui confirmar ainda se reentrou. Então, assim, eu não quero nem pensar na hora que entrar o recurso da PNAB, que vocês vão começar a me perturbar por causa da PNAB, aí vai ter o credenciamento, aí vai ter a eleição do conselho. Então, vocês se preparem para uma licença médica. Eu vou enlouquecer. Eu já sei que eu vou enlouquecer com vocês todos. Eu não vou dar conta. Mas, assim, o recurso ainda não consegui verificar que entrou. Grazi, quando você falou o recurso que tinha entrado, você chegou a verificar isso mesmo que tinha entrado? Ou foi pelo sistema do site que falou que ia ser pago em janeiro? Eu dei uma olhada lá no site e o que ele apresentava é que o dinheiro já tinha entrado. Mas eu posso dar uma olhada e te passar com... Vê para mim, porque eu encontrei uma tabela lá, o dinheiro, janeiro de 2026. Mas não falou data, não falou nada. Só falou que ia entrar em janeiro. Eu postei isso. Não falou se janeiro é até dia 31. Então, assim, eu tô correndo atrás disso para ver, porque eu não consigo achar nenhuma informação no sistema para isso. As capitais receberam. As capitais. Então, gente, qual é a proposta do dia? As capitais receberam no mês passado, se não me engano. Antes que você peça licença médica, por favor, não pede não. Cadê a representante do estadual que estava aqui? Ela já saiu. Vamos fazer dia 22, gente? Se fosse dia 22, seria qual horário? Por mim, tranquilo, dia 22. Qual horário que vocês propõem? Gente, eu vou ser sincera, 19 horas, para mim, é muito ruim. Para mim também é muito ruim, muito ruim mesmo. Se pudesse ser, tipo, 10 horas, é o melhor dos mundos para mim. Porque, agora você vê, o menino está vomitando aqui fora, estou com criança chorando, estou numa confusão.
Janine, eu acho que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo com esses horários nem dia. Isso Não, é impossível. mas então, olha só, Cuica, deixa eu te fazer uma proposta, assim. Eu acho que a gente, como os conselheiros é que vão estar decidindo isso, e aqui tem um monte de gente que nem é conselheira e tal, a gente pode finalizar a reunião e pode você propor, por exemplo, você propôs dia 22, propor 2 datas, dia 22 às 10 e dia 23 às 14, sabe? Quinta e sexta. E aí, quem que vota mais. Quem votar mais, por exemplo, que for na quinta-feira às 10 horas, a gente vai fazer a reunião na quinta às 10 horas. Coloca ali umas 2 datas com 2 horários, que seja 2 dias às 10 horas. Vocês veem aí, façam a gente vota. Grazi, na reunião dos conselheiros, a gente já tinha falado que eu trabalho à noite, você também, e o pessoal da prefeitura, da procuradoria, todo mundo concordou que as reuniões seria dentro do horário de trabalho mesmo, comercial, né, de 8 às 5, e a maioria tinha disponibilidade de quinta e disponibilidade pela manhã. Então, dentro da reunião do conselho, ficou meio que decidido já, assim, seria pela manhã, seria dentro do horário. Então, assim, eu entendo que quando um público maior, pode até fazer uma reunião como essa extraordinária, mas se for uma reunião do conselho, para os membros do conselho, vale manter o que já foi decidido anteriormente na última reunião. Tá. Gente, eu vou pedir licença para vocês, que a criança voltou a se esgoelar lá fora, a gente já tem 2 horas de reunião. Então, assim, ficamos estabelecidos que a gente vai ter uma próxima reunião, provavelmente dia 22. As propostas podem vir tanto do setor dos agentes culturais quanto dos conselheiros, mas que a próxima análise realmente vai ser na próxima pauta ordinária, na próxima reunião ordinária. Se a gente mudar, a gente fala no grupo, certo? Luma, você pode colocar essas questões, as informações lá no Instagram? Gente, no Instagram porque aí todos podem ter acesso ao Instagram do Conselho, gente. Pode ser, Luma? Sim, beleza. Então, eu Ok, vou gente. encerrar aqui. Todos fiquem atentos ao Instagram do Conselho. Vamos combinar assim? Ao WhatsApp ou ao Instagram? Não, o Instagram do Conselho para todos. Das reuniões, a gente vai fazer as enquetes no WhatsApp das reuniões, para essas duas, né, que você tinha sugerido aí. Só para conselheiro. Ou manter na quinta-feira, 10 horas, só para confirmar. E a postagem dessa minuta que a gente vai organizar e colocar ele no Linktree no Instagram. Porque aí fica aberto a todos no Instagram e a gente decide as questões internas do Conselho pelo WhatsApp. Fica bom assim, gente? Fica perfeito. Obrigada por tudo, gente. Boa noite aí para todo mundo. Obrigada, Cuica. Obrigada, Luma. Obrigado a participação de todos, gente. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.